A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, quero trazer uma palavra para a vossa meditação, que se encontra aqui no livro de Provérbios, capítulo de número 6, versículo 16, 17, 18 e 19, amém? Que diz a palavra de Deus. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, e a língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam para correr para o mal, e testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Irmãos, eu quero dar um tema a esta mensagem, e o tema é 6 coisas que Deus detesta e uma que ele abomina. 6 coisas que Deus detesta e uma que ele abomina. Aqui, amados e queridos irmãos, vem falar sobre 6 coisas que Deus detesta e uma que ele abomina. Nós sabemos que o livro de Provérbios foi escrito por o grande sábio, o rei Salomão. A Bíblia diz que quando Salomão ele ora a Deus, Deus se apresenta a Salomão e fala para ele pedir o que ele quisesse. E a palavra do Senhor vem nos relatar que Salomão ele pede sabedoria. E assim como ele pede sabedoria, a Bíblia diz que Deus concede muita sabedoria a Salomão, mas também riquezas e um reino próspero. Então Salomão é um dos homens mais sábios das Escrituras Sagradas. E aqui ele escrevendo Provérbios, o livro de Provérbios aqui no capítulo 6, a partir do versículo 16 até o versículo 19, ele vem relatar 6 coisas que Deus detesta e uma coisa que ele abomina. E aqui a primeira coisa que Deus detesta são olhos altivos. A segunda coisa que Deus detesta são as línguas mentirosas. A terceira coisa que Deus detesta são mãos que derramam sangue inocente. A quarta coisa que Deus detesta é coração que trama projetos iníquos. A quinta coisa que Deus detesta são pés que se apressam a correr para o mal. A sexta coisa que Deus detesta é a testemunha falsa que provoca mentira, que diz mentira. Mas a 7ª coisa que Deus abomina, e é o ponto que eu quero frisar nesta mensagem, é o que semeia contenda entre irmãos. Deus, as 6 coisas ele detesta, mas a 7ª a sua alma abomina, ou seja, é insuportável diante de Deus o que semeia contenda entre irmãos, o que semeia briga entre irmãos, o que, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, semeia confusão entre irmãos. E nós sabemos que quando Moisés tira o povo do Egito, existia 3 homens, Datã, Corá e Abirão, que ele espalhava contenda entre a congregação de Israel. Eles colocaram a congregação de Israel, os filhos de Israel, contra Moisés, contra a liderança. E o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que por causa disso, a Bíblia diz que a terra se abre e aqueles homens são engolidos pela terra. Então Deus, ele abomina aquele que semeia contenda entre irmãos. É abominável diante do Senhor. O Senhor me chamou, o Senhor te chamou para apregoar a sua palavra, para apregoar boas novas, para trazermos palavra de esperança, para trazermos palavras que vai resgatar aqueles que estão caídos. Deus não me chamou e não te chamou para espalhar contenda entre irmãos. Então, querido, nós temos que colocar em mente, espalhar contenda, espalhar fofoca é algo que Deus ele abomina, é algo que é insuportável diante de Deus. A Bíblia diz que
Deus abomina aquele que semeia contenda entre irmãos. Então, querido, então, querida, se você tem semeado contenda, pare com isso. Se você tem semeado contenda por onde você tem passado, dentro da sua congregação, no meio da sua família, pare com isso, porque é abominável diante do Senhor. Nós vemos aqui que 6 coisas Deus detesta. Primeiro, os olhos altivos. Olhos que só querem muito, olhos que só querem, nunca estão satisfeitos com nada, língua mentirosa, aquelas pessoas que inventam mentira, mãos que derramam sangue inocente, ou seja, pessoas que tiram a vida de pessoas inocentes, coração que trama projetos iníquos, ou seja, está sempre projetando mal no seu coração, pés que se apressam para correr para o mal, ou seja, pessoas que estão apressadas a correr, a fazer o mal. E a sexta, testemunha falsa que profere mentira, ou seja, pessoas que vivem testemunhando mentira, não vê as coisas e fica espalhando mentira. Mas a sétima é a principal. O que semeia contenda entre irmãos é abominável diante do Senhor. Então, vamos ter cuidado, vamos estar em vigilância para que Deus não venha nos detestar, para que a ira de Deus não venha sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ei, Corá, Dotã e Abirão, a Bíblia diz que por causa da contenda que ele gerou entre os irmãos, entre a congregação de Israel, eles desceram à sepultura, eles foram mortos, porque Deus se irou contra aqueles homens. Amém? Que Deus abençoe, a paz de Cristo, amados.